Boa noite, galera. Professor Renato Lopes aqui na área, né? Hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre introdução aos estudos históricos, né? Então, anteriormente a gente falou um pouquinho sobre o que que é história, né? Qual que é o papel da história dentro de diferentes sociedades, né? Como que a história pode contribuir, né, para a nossa formação crítica, para a nossa formação cidadã. A gente falou um pouco sobre os sujeitos históricos coletivos, a gente falou um pouco sobre os sujeitos históricos também individuais, né? As perspectivas, as diferentes escalas, né, em que a história pode ser analisada. Então a gente pode analisar desde a da biografia de alguém, de um jogador de futebol ou de um cidadão da sua cidade, uma pessoa importante, um cientista, um escritor, um político. Ou a gente também pode falar de um grupo político, certo? A gente pode falar de uma cidade, a gente pode falar de um time de futebol, né? A história ela pode ser analisada em diferentes escalas, no sentido que a gente pode falar de um país, a gente pode fazer uma análise do Brasil, uma análise do estado de Minas Gerais, uma análise do estado do Amazonas, né? Então a gente tem vários campos dentro da história, né? Então a história é um campo do conhecimento que se baseia, né, em métodos científicos para o desenvolvimento de suas análises, certo? Então a história também ela está ligada à perspectiva de uma análise do tempo, né? Então a gente tem diferentes tipos de tempo. A gente tem o tempo cronológico, a gente tem o tempo biológico, a gente tem a perspectiva cultural do tempo também, que a gente tem que fazer essa análise. E assim, a gente tem o tempo histórico, a gente tem o tempo enquanto conceito também da física, né? Questão da velocidade por segundos, essa ideia da velocidade da luz, tudo tem uma perspectiva de tempo aí, né? A questão do espaço-tempo, né? Então, o tempo não está dissociado do espaço, nem o espaço está dissociado do tempo. E quando a gente fala da perspectiva, né, da humanidade, a gente comparando com o processo de formação do planeta Terra ou formação dos seres vivos no planeta, né? Então o ser humano ele surge muito recentemente, como essa imagem aqui mostra aqui, né? Por volta aí de 200 milhões de anos aí que os primeiros hominídeos, né, seres humanos, os nossos ancestrais aí começaram a se desenvolver, né? Então, galera, a gente vai trazer aqui uma pequena análise aqui, né? A diferença entre tempo cronológico e o tempo histórico. Então, vou pegar minha canetinha aqui, só um minuto. Hoje eu vou pegar uma cor diferente aqui. Espera aí. Não, eu vou aqui de vermelho mesmo. É, o tempo cronológico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas. Quando a gente para pensar em tempo cronológico, a gente tem muito claro assim, na nossa sociedade essa divisão, né, dos dias, das horas, dos meses. É um tempo mecânico também, né? Então a gente tem essa perspectiva do fuso horário, né? Então, por exemplo, de Brasília, né, da nossa região aqui, centro-sul, né, pro leste do país, né, para Rondônia, por exemplo, a gente tem um fuso horário aí de 1 hora. Então, por exemplo, se aqui é 6 da tarde, lá é mais, acho que é 1 hora mais cedo, se eu não me engano, né? Então, lá seria 5h17 da tarde. Assim como, por exemplo, quando você para pensar um país grande que nem a Rússia, né? Então, dentro do território russo tem uma transição aí de, acho que é 11 fuso horários. Então, que é um país muito extenso. A gente tem diferentes perspectivas dessa análise do tempo. Então, esse tempo cronológico ele é um tempo mecânico e ele é um tempo também que é usado, por exemplo, na produção, nas indústrias. Então, o trabalhador ele tem ali uma meta diária para cumprir de 8 horas por dia.
né? 8 horas de trabalho, algumas rotinas de trabalho são mais intensas, né? Às vezes a pessoa até dobra aí para poder ganhar mais dinheiro, né? Então, os meses de trabalho, né? A questão do tempo, a velocidade, ele tem a ver também com a velocidade, né? Então, o tempo de distribuição de uma determinada mercadoria, né? O tempo de comunicação entre um país e outro, entre uma cidade e outra, entre as pessoas, né? Então a gente vê que esse tempo cronológico ele também ele está muito atrelado à perspectiva do desenvolvimento das tecnologias, apesar de já sociedades bem antigas já terem desenvolvido, né, as suas formas aí de medir o tempo, né, diferentes formas. Então, diferentes culturas vão ter diferentes calendários, diferentes formas de olhar para o tempo, né? Então, essa habilidade, né, esse conhecimento sobre a medição do tempo, né, entre minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, bimestres, trimestres, né, estações, aí já entra a questão também de um tempo, tem a relação aí com o tempo biológico também, né? É, a gente tem um mosaico mesmo assim de diferentes perspectivas de tempo. Então, por exemplo, o ritmo nas cidades grandes é diferente do ritmo na zona rural e assim por diante. Assim como diferentes sociedades vão ter formas distintas aí de lidar com o tempo, né? Então, por exemplo, nascimento, crescimento, ir à escola, as festas, né, etc. Aí a gente tem a questão dos minutos, das horas, dos dias, né? Então a gente tem a questão de contar a nossa idade, né? Essa ideia aqui o nascimento e o crescimento também tem a ver aí com o tempo biológico, que a gente vai falar dele especificamente mais para frente, né? E a gente tem aqui na sequência o tempo histórico, são os acontecimentos, né, que marcam um povo, uma nação ou às vezes a própria humanidade. Como exemplo, poderíamos citar uma guerra, vamos falar aí da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, elas tiveram impactos muito grandes no mundo ali no século XX, a primeira metade do século XX, né, os primeiros 50 anos aí do século XX, então, que gerou crises econômicas, houve muitas mortes, muita instabilidade, né? Morreu muita gente nessas guerras. Não que hoje não tenha mais guerra, né? As guerras continuam acontecendo, como a gente está vendo aí na faixa de Gaza, como a gente está vendo no Irã, como a gente está vendo na Ucrânia. Então esse tempo, né, de duração de determinados eventos, né? Então essa guerra da Ucrânia, né, ela tem uma origem histórica, né? Ela não começou em 2022, não. Ela esse processo, os conflitos já estão acontecendo há muito tempo, né? Então, desde 2014 já tinha problemas diplomáticos, né, entre a Rússia e a Ucrânia, né? Já havia ali um movimento interno dentro da Ucrânia de grupos que não eram pró-Putin, que eram contra a, a Rússia, contra a influência da Rússia, grupos pró-OTAN, né? Então tem todo um processo, né, que vai muito além disso também. Então, quando a gente fala aí do Império Russo, né? Então, a Ucrânia elas tem uma relação muito profunda ali em questão de territórios, de culturas, de povos ali com a Rússia. Então, quando a gente fala também da faixa de Gaza, né? Então, é um conflito, quando a gente analisa na perspectiva do tempo histórico, ele não começa, né, em 2022, né? Acho que é 2022, né, 2023, se eu não me engano, não começa por aí. Então, o conflito entre a Palestina, né, entre Israel e a Palestina, ela remete aí o pós Segunda Guerra Mundial, né,
com as políticas de incentivo dos judeus na constituição de um Estado judeu ali, né, com uma justificativa bíblica, né? E aí a ONU também atuou ali para estabelecer o Estado, né, o Estado de Israel. Então houve resistência dos povos árabes, dos palestinos, né, os iraquianos, os árabes no geral, né, o Egito. Então vários países de origem islâmica, né, reagiram a essa formação do Estado de Israel. Mas desde o século XIX já havia um processo de ocupação de áreas pelos israelenses, né, nessas terras aí que foram retiradas mesmo da Palestina, né? Então o conflito Israel-Palestina se você olhar na perspectiva de tempo, nós estamos presenciando ele agora, mas ele tem uma origem. Ele é anterior ao nosso momento presente. Então, o tempo histórico ele dá conta desses eventos, né, desses processos, dessas guerras, né? A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tem toda uma conjuntura que vai anteceder essa guerra. A Primeira Guerra também, né, que é a disputa entre grandes potências por áreas de influência, por territórios, né, para exploração de recursos. Então a gente vê que tem a Alemanha como um estado insurgente, um estado novo, né, que se unificou no século XIX e que vai começar a correr atrás e disputar espaço com as potências, os estados já colonizados, né? Então a gente vê que todos os grandes eventos eles têm algo que antecede, tem um processo que antecede eles. Então aí é que entra o tempo histórico, né? Então, por exemplo, uma guerra, né? A construção de uma grande obra. Então, quando você para pensar na construção das pirâmides do Egito, na construção das muralhas da China, então foi um processo muito longo, que durou décadas e que foi planejado, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Brasília, capital do Brasil, né, é falar o Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Porém, desde o Império já se falava da construção de uma capital no interior do país. Esse projeto ele vai se consolidar no governo JK, mas já haviam debates, já haviam esforços para se ocupar o interior do país e para levar a capital para o interior também, no sentido estratégico, né? Então, se o centro do poder ele está longe, ele tá longe do litoral, é mais difícil atacar, é mais difícil desestabilizar o poder, né? Então, a própria formação da cidade de Brasília, né, tem a ver com esse processo de constituição daquela região ali como núcleo do poder, né, como núcleo administrativo do país, né? E por aí vai. O tempo histórico, então, ele tá ligado aos eventos, aos processos que trazem a gente até aqui, né? Então, quando a gente fala da abolição da escravidão, é um processo que vai durar, vão ser décadas, séculos, décadas de luta, né, dos negros, né, para acabar com a escravidão no Brasil. Então foram os grupos se articulando, houveram revoltas, houveram diversas formas de resistência, né, que aconteceram das mais diversas formas, desde do esforço de se contrapor na luta física, como também na luta simbólica, na continuidade de línguas, na manutenção de crenças religiosas, de hábitos, costumes. A formação do brasileiro tem a ver também com isso, né? Então, são diferentes povos que vão compartilhar por gerações um território, né? E que vai formando uma identidade nacional, e dentro dessa identidade nacional a gente vai ter várias identidades regionais, né? Então o norte tem uma identidade, o nordeste tem outra identidade, o sul, o centro-oeste, o centro-sul do país.
Então vão ter diferentes formas de se organizar e de se identificar, né, enquanto brasileiros, né? Então temos os mineiros, os paulistas, os cariocas, os amazonenses, né, e por aí vai, os nordestinos, né? Então, por exemplo, o cearense, o baiano, né? Então, o Brasil é muito amplo. Então, quando a gente para pensar em tempo histórico, a gente fala de processos, de transformações. Então, o tempo histórico ele está analisando as transformações acarretadas pelas ações dos homens e das mulheres dentro do tempo histórico, no tempo e no espaço, né? Então, o tempo histórico ele tá analisando isso, né? As rupturas, as permanências, né? Os grandes fatos que mudam ou que propagam, né? Certos modos de vida, certas sociedades, né? Então, por exemplo, quando a gente vive num sistema capitalista, poxa, então é todo um processo de formação desse sistema capitalista que vai envolver uma longa duração, né? Então, quando a gente fala de tempo histórico, a gente vai falar de diferentes durações, que a gente vai entrar nisso aí um pouco mais para frente, né? Como nem sempre, então, galera, o tempo cronológico e o tempo histórico coincidem, existem povos que vivem em diferentes momentos históricos no mesmo tempo cronológico, né? Então, isso aqui o que eu quis trazer com essa frase, né? Às vezes ela pode parecer um pouco confusa, mas diferentes tempos históricos no mesmo tempo cronológico, no sentido de que tem uma contagem de tempo oficial, que é reconhecida, né, pela cultura, pelo Estado, e tem diferentes formas de se lidar com esse tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala da dinâmica de lidar com o tempo de uma aldeia indígena, ela é diferente da dinâmica das pessoas que trabalham numa fábrica ou que moram num grande centro. Então, a perspectiva de lidar com o tempo, a forma de se organizar no tempo é diferente. A forma como nós nos organizamos no tempo é diferente da forma como as pessoas se organizavam há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então, por exemplo, há bem pouco tempo atrás, aí, há menos de um século atrás, muitas pessoas aí se orientavam com a luz do sol, a partir de sombra em estacas, né? Então é interessante pensar que como nós nos organizamos hoje nem sempre foi dessa forma, né? Nem sempre foi dessa forma que o tempo foi contado, né? Então muitas vezes as pessoas usavam a luz do sol como referência, né? Então a pessoa saía de casa para trabalhar quando o sol nascia e quando começava a escurecer voltava para casa. Então sempre tem essa relação da observação dos indivíduos sobre a natureza, né? Então, os indivíduos observando a natureza, eles vão criar diferentes mecanismos de contabilizar, né? De medir o tempo. Então, diferentes culturas, em diferentes épocas, mediram o tempo de maneiras diferentes, tá bom? Tem a história do meu tio, avô, falando que quando ele era novo, né? Ele era criança, ele ia para a escola a cavalo e como tinham poucas escolas, né, no Brasil nessa época, era do interior de Minas Gerais, meu tio, ele é do interior de Minas Gerais, então ele ia para a escola a cavalo e as pessoas meio que se orientavam sobre o seu horário, hora de ir embora do trabalho a partir dele, na hora que ele passava na estrada, que ele passava para ir para a escola. Então, quando ele estava voltando da escola, o pessoal largava o serviço. E quando ele estava passando para ir para a escola, o pessoal ia almoçar, certo? Então ali parava com ele, conversava e ele trazia notícias. Então as informações elas circulavam de uma forma muito mais lenta. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa lá no Rio de Janeiro, antes de ter o veículo, como que essa informação chegava no interior do Brasil? Era através de cavalos, através de barcos, né? Posteriormente aí vai vir os veículos, então vai aumentar a velocidade aí da circulação de informações. Depois a gente, posteriormente, já no século XX, a gente vai começar a ter aí
o telefone, né, o fax, vai surgir outras formas aí de circular a informação de uma maneira mais rápida, mais veloz, né? Então depois vai surgir o rádio, vai surgir a televisão. Então a circulação da informação também ela tem muito a ver aí com essa perspectiva de tempo, né? Então, por exemplo, um lugar onde as pessoas não têm acesso à eletricidade, por exemplo, elas vão ter mais dificuldade, por exemplo, vai demorar mais tempo para que essas pessoas recebam uma notícia, recebam uma informação X sobre um determinado acontecimento. O exemplo aqui, né, apesar de vivermos uma sociedade informatizada, várias pessoas ainda não têm acesso a essa tecnologia. Então, muitas pessoas ainda não têm acesso a computador, ainda não têm acesso à internet, né? E, consequentemente, essas pessoas elas vai demorar mais tempo para elas se comunicarem. Muitas vezes essas pessoas moram em lugares mais distantes, lugares mais inacessíveis. Então a gente vai ver que no Brasil a gente tem um território gigantesco, então tem muitos lugares que é muito difícil se chegar, e é muito difícil também chegar a informação, é muito difícil chegar, por exemplo, sinal de telefone e por aí vai. Quando a gente fala de tempo histórico, né, então o tempo histórico ele pode ser medido em diferentes escalas, como eu estava falando com vocês aqui, né, pessoal? Então, para Fernand Braudel, que é um historiador francês, né, da terceira geração da Escola dos Análises, que é uma escola de história, né, de produção de história muito importante, que vai surgir na França no século XX, né? Para ele, o tempo histórico não é uniforme, mas ele é composto por três camadas ou ritmos diferentes que se sobrepõem. Então a gente fala aqui da curta duração, que é o tempo do evento. Tá? Eu vou mudar a cor aqui porque tá sem graça esse aqui, peraí. Vamos pegar um marca-texto aqui, ó. Então vamos lá. É o tempo da política, das notícias e dos indivíduos. Brodel descrevia como a espuma da história, pensando o tempo como se fosse o mar, as marés, né? Então, a parte mais superficial seria esse tempo de curta duração, que seria a espuma da maré. Quando vem a onda, não dá aquela espuma. Então, esse tempo de curta duração seria isso, o tempo de uma batalha, né? Um discurso, uma eleição, uma Copa do Mundo, né? Agora a gente viu aí a convocação da seleção aí, a convocação do menino Ney, né? Que eu nem não curto muito, né? Mas convocaram. E aí é isso, galera. A gente tem a curta duração, então, que é esse tempo do evento. Então é o tempo de uma campanha política, é o tempo de uma votação de uma lei no Congresso, talvez, o tempo de um discurso, o tempo de uma batalha, certo? Então a curta duração é esse tempo da notícia que a gente está envolvido nele, a gente está vivendo ele, né? Então a gente tem aqui também a média duração, que aí vai falar do tempo conjuntural, certo? Deixa eu colocar uma outra cor aqui, né? Nossa. O tempo conjuntural, né, refere-se a ciclos mais longos, como mudanças econômicas, sociais ou demográficas, que duram décadas, 10, 20 ou 50 anos. Então, por exemplo, aí o processo mesmo de expansão do acesso às redes sociais, né? É um processo aí que vem aí das duas últimas décadas, né? Que é a popularização aí dos smartphones, também a popularização aí do uso da internet. Então a gente vê que houve uma transformação nas próprias relações sociais, né? Com o surgimento aí do Facebook, Instagram, TikTok. Então a gente vê que tem muitas coisas em jogo aí, tem muitas coisas acontecendo nesse período aí de décadas, né? Então a gente tem aí as décadas aí dos governos Lula, né? Então todos os processos, todos os avanços que ocorreram dentro desse período aí, né? Posteriormente também,
Então, quando a gente fala da média duração, né? Então, desde a reabertura democrática em 1900, final de 1985, né? Com a Constituição em 1988, que inaugura a nova república, né? Essa república que a gente vive nela, né? Que aí começa aí Fernando Collor, depois o Sarney, depois o FHC, posteriormente Lula, Dilma, Michel Temer, Bolsonaro, agora Lula de novo. Então aí um período aí de 40 anos, né? 30 a 40 anos, então seria aí a média duração, que são processos que podem ser percebidos pelos indivíduos ao longo da vida deles, certo? Então a duração de uma crise econômica, né? Às vezes a duração de uma guerra, né? Então quando a gente fala da questão lá da guerra da Ucrânia, então já está passaram anos de guerra, né? A questão aí do conflito, né? Israel e Palestina, né? Então há décadas, né? Israel vem ocupando áreas do território palestino, então há resistência, então existem eventos que a gente consegue perceber, né? Então, por exemplo, a ascensão de um determinado grupo político ao poder, né? É média duração, a gente consegue perceber isso, né? Então, por exemplo, uma própria mudança de regime, por exemplo, de um regime autoritário para um regime democrático, por aí vai, né? O desenvolvimento de uma tendência artística, o crescimento populacional, né? Então são esses eventos aí, pode ser uma crise econômica, né? É uma fase de crescimento da população, então, ou de decrescimento. Então a média duração ela vai dar conta de eventos que vão ocorrer mais, como posso dizer, de uma forma mais é, longa um pouco, né? Então não é aquele tempo que a gente está envolvido nele aqui agora, dos acontecimentos, das notícias que a gente vai recebendo todo dia, né? Crise, escândalo do Banco Master, escândalo do INSS, a gente está envolvido nisso. Então cada um tem seu posicionamento político, né? Então um vai defender o Lula, o outro vai defender a direita. Então, um vai criticar, o outro vai criticar também. Aí uns vão criar fake news, né? A direita brasileira é mestre nisso. E por aí vai, né, galera? A gente vê que o desenvolvimento de uma tendência política, né? Então, quando a gente analisa aí, por exemplo, a própria ascensão do bolsonarismo no Brasil, né? É problemático aí, que é um movimento fundamentalista, né? São períodos curtos de tempo onde vão ocorrer muitas mudanças, né? Por exemplo, aí a questão aí das décadas, né? Então 10, 20, 30, 50 anos. Então a média duração é isso, é um tempo que pode ser percebido ao longo da vida dos indivíduos, né? E tem aqui a longa duração, que é um tempo estrutural. É o conceito mais famoso de Brodel. Trata-se de um tempo de mudança quase imperceptível, que dura séculos. Ele foca em estruturas profundas que resistem ao tempo, como a relação do homem com o meio ambiente, crenças religiosas enraizadas e sistemas econômicos persistentes. Então, quando a gente fala de capitalismo, é um sistema que a gente não consegue, é meio que imperceptível, assim, porque são séculos de processo de transformação. Então ele está se formando, ele está se transformando há séculos. Assim como também o feudalismo, né, durou séculos, o Império Romano também, as formas de organização dos impérios, né, das sociedades, a formação de um determinado idioma, de uma cultura. Então, por exemplo, a formação do Brasil. Então, a gente está falando aqui de longa duração. Então, o brasileiro, né, como que o brasileiro surge? O brasileiro ele está surgindo, a nossa sociedade brasileira está surgindo aí há séculos. Então, é um processo longo. Quando a gente fala também, por exemplo, da escravidão, aí a gente vai falar, poxa, o racismo, a desigualdade social que a gente percebe aqui agora, através da pobreza,
né? Através da dificuldade no acesso, através da violência, a gente vê que são fenômenos que estão atrelados a esse processo da longa duração, que são gerações e gerações que foram ali excluídas, né, do que tem de bom na sociedade, né, foram levadas para, que foram marginalizadas, que foram escravizadas, né? É o caso aí da população negra do Brasil, né? Então, quando acabou a escravidão, os donos das fazendas foram indenizados e as pessoas que foram escravizadas não foram indenizadas. Então, é um processo de longa duração. O racismo, a desigualdade, né, que a gente percebe aqui agora, através de acontecimentos, através de notícias, de análises jornalísticas, análises de conjuntura, eles são anteriores. Há um processo de formação de constituição. Então, o Brasil aí foram 300 anos, né, mais de 300 anos de escravidão. Então, quando a gente fala de uma perspectiva de uma contagem de tempo cronológico, na história do Brasil tem desse Brasil, né, pós-cabralino, tem mais tempo de escravidão do que de liberdade. E as consequências dessa escravidão, as permanências dessa escravidão estão aí até hoje, certo? Então, Brodel ele defendia, gente, que para entender a história total, que seria assim, ter uma compreensão ampla da história, o historiador ele deveria articular essas três temporalidades, priorizando as permanências da longa duração sobre a agitação dos eventos cotidianos. Então, por exemplo, as coisas que estão acontecendo aqui hoje não explicam o processo histórico, mas sim são a consequência do processo histórico. Então, por exemplo, se a gente hoje tem a possibilidade de participar de um plebiscito, que é a eleição, né, que agora vai ser agora em 2026, é ano de eleição, é um processo. Então o Brasil já foi colônia, o Brasil já foi império, o Brasil já foi ditadura, o Brasil já foi comandado por oligarquias, né? Claro, ainda assim somos governados por oligarquias, né, que estão por trás do poder, mas a gente vê que diferentes grupos vão se alternando no poder em diferentes épocas, né? Então, a curta duração, pensando aí nas marés, né, seria aí a espuma, aquela parte de cima, né? A média duração seriam as ondas ali, que já podem arrastar a gente tem que pular ali a onda, né? E a longa duração seria o oceano. Seria o oceano como um todo, né? A profundidade do oceano. Seria as águas profundas, né? A média duração seria aí as ondas. Então, quando a gente para pensar, né, na história das sociedades humanas e compara com o tempo geológico, o tempo de formação do planeta Terra, né, o tempo geológico ele tem uma escala enormemente mais ampla do que do que a escala da formação, dos processos de formação do ser humano, né, das sociedades humanas. Então aí quando a gente fala aí do surgimento da escrita, né, por volta de 4.000 anos atrás, 4.500 anos atrás, né, então comparado com a formação aí da Terra, né, a própria formação do ser humano, né, enquanto ser, né. Desculpa aí o Duolingo aqui, cortando aqui, gente, foi mal. E aqui para a gente fechar, então, vou trazer aqui um pouquinho, vou discutir um pouquinho o conceito de tempo, né? Então, como eu já tinha falado, o tempo cronológico, né? É esse tempo que a gente contabiliza, né? A partir do relógio, como minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. A gente tem o tempo cultural, né? Diferentes sociedades ao longo do tempo, ao longo da história, pensaram o tempo de diferentes formas, desenvolveram diferentes tipos de calendário que existem, como o calendário gregoriano, que é o cristão, né? E o calendário judaico, o calendário muçulmano, maia, chinês, entre outros, certo? Então, a gente tem diferentes formas de percepção do tempo.
Então o tempo não é, ele não é percebido da mesma forma em diferentes culturas, né? Então, diferentes culturas compreendem o tempo de diferentes formas. O tempo para uma pessoa que vive na zona rural, como a gente já tinha falado, né, ele tem um ritmo diferente do tempo de uma pessoa que vive num grande centro. Né? Então, no grande centro você tem que estar ali pegando ônibus para você ir, por exemplo, numa consulta médica. É mais longe, você tem que ir de Uber, ou você tem que pegar um ônibus para ir, isso tudo. Aí você pega o metrô, então é outro ritmo, é um ritmo mais acelerado. Né? Então, quando a gente fala do interior, a galera que vive mais nas zonas rurais, essas pessoas elas têm aí elas têm uma dinâmica com o tempo, uma relação com o tempo diferente. Né? Então aqui a gente é falando aqui do tempo industrial, né, que é o tempo da indústria, né, que é a produção em escala, né, bem como a divisão do trabalho, um novo ritmo de utilização e instrumentalização do tempo, né? Então, do tempo dos trabalhadores nas linhas de produção. Né? Então, o desenvolvimento da indústria e a produção em escala bem como a divisão do trabalho, né? Um novo ritmo do trabalho, um novo ritmo de industrialização e instrumentalização do tempo dos trabalhadores, né? Nas linhas de produção. Então isso é muito interessante porque, por exemplo, quando a gente fala em divisão do trabalho, né? A escala de produção ela aumenta muito, ela cresce muito. Então, por exemplo, o artesão ele tomava conta de todo o processo de produção, né, da construção de um sapato, de um tecido, né. Com a divisão do trabalho, a gente vai ter uma especialização. Então, diferentes pessoas vão se encarregar de diferentes passos do processo de produção ali do sapato. Então, um vai cortar a sola, o outro vai cortar as alças ali da sandália, o outro vai fazer o tratamento do couro, o outro vai grampear, cada um vai se ocupar de um determinado processo, e isso vai fazer com que a produção aumente muito, certo? O Adam Smith fala ali, ele usa o exemplo, por exemplo, da produção dos alfinetes, né? Então, um indivíduo ali, uma pessoa vai ficar encarregada de puxar o fio, né? Que vai formar ali o alfinete, o outro de medir, o outro de cortar, o outro de afiar a ponta, o outro de fazer a cabeça do alfinete, o outro de colocar a cabeça do alfinete. Então cada um vai fazer um processo e isso vai fazer com que a produção seja muito mais veloz e que ela consiga um volume muito maior num tempo mais curto, certo? Então quando a gente fala da industrialização, o surgimento das máquinas, né? Então aqui, ó, com o desenvolvimento de máquinas, a produção aumentou em tempo e aumentou e o tempo de produção diminuiu. Aqui tem alguns errinhos aqui, depois eu vou corrigindo isso aqui aos poucos, né? Esse fenômeno, esse mesmo fenômeno ocorre nos transportes, com a criação, por exemplo, dos navios a vapor. Então, o tempo que levava, né, do transporte de mercadorias, ou de informações, por exemplo, do continente americano para o continente europeu, para a Ásia, né, começou a acontecer de uma maneira muito mais veloz a partir do momento do surgimento aí dos navios a vapor. Né? Então, o transporte dentro dos continentes, por exemplo, com a criação das linhas de trem, dos trens, né? Posteriormente aí os aviões, automóveis, telégrafo, telefone, né? Isso aqui aumentou exponencialmente, né, a velocidade de circulação de pessoas, mercadorias e informações, tá? Então, formas de se pensar o tempo, né? Então, a gente tinha falado aqui anteriormente, né? A gente tem o tempo biológico, né, que é o tempo biológico diz respeito às mudanças que ocorrem nos nossos corpos desde o nosso nascimento. O processo de envelhecimento ele tem a ver com esse tempo biológico, né? Então, surgimento da barba, a queda de cabelo, né? Então tudo isso aí tem a ver com o tempo biológico, o tempo de crescimento de uma planta, certo? A duração
das estações chuvosas, o estabelecimento aí de uma floresta, né? O tempo de crescimento de uma planta, por exemplo, do milho, o tempo de crescimento, por exemplo, de um vívere, né? Por exemplo, um frango, um porco, né? Para a galera aí que é carnívora, né? Então, a gente vê aqui, né, que, por exemplo, né, como eu tinha falado, esse tempo ele foge à capacidade de interferência do ser humano, como o tempo de desenvolvimento ali de um frango ou de uma plantação, né? Outro exemplo é o processo de envelhecimento, do qual todos os seres humanos são submetidos. Então a galera tenta retardar isso aí, né? Então muita gente aí faz cirurgia plástica, faz aplicação aí de ácido hialurônico, não sei o que, botox, né? A galera põe silicone tudo aí para retardar aí o envelhecimento, né? Fazem vários tratamentos de pele. Então, com relação, por exemplo, também às plantas e aos animais, né? Então, a agroindústria, ela vai fazendo aí processos aí de seleção genética para selecionar, por exemplo, as plantas que crescem mais rápido, que produzem mais quantidade em menor tempo, né? Então eles vão fazer aí várias biotecnologias aí, por exemplo, um hormônio para o animal crescer mais rápido, né? Então tem toda uma escala industrial por trás aí do que está sujeita, né, ao tempo biológico. Não adianta. Então o tempo da indústria ele é mais veloz. Então a produção de pregos, né? Capacidade ali de manipulação dos materiais é muito rápida. O processo industrial, por exemplo, da produção da gasolina, né, do processamento do petróleo. Mas aí o petróleo, por exemplo, ele leva uma longa duração. Então o tempo de formação do petróleo é muito maior. Então ele está aí dentro da escala do tempo geológico. São milhões de anos para se formar aí o petróleo, né? A partir das sedimentações, né? Que acontecem no fundo dos oceanos. Então o petróleo ele demora muitos milênios aí, né? Milhões de anos para se formar, né? Então o tempo geológico, pessoal, ele diz respeito a longuíssimas durações, como a formação de cordilheiras, rios, a formação de um clima, certo? A escala de tempo geológico é enormemente maior do que a escala utilizada para pensar a história da humanidade. O tempo geológico leva em consideração milhões e bilhões de anos. E por último aqui o tempo histórico, né, que ele leva em consideração as mudanças e as permanências que ocorrem em diferentes sociedades. Então, a pesquisa histórica ela leva em consideração os eventos de curta, média e longa duração. O tempo histórico ele é o objeto dos historiadores, que buscam analisar os processos de desenvolvimento e declínio de diferentes sociedades, as rupturas, no caso aqui, e as permanências, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, da escravidão, então no final do século XIX houve uma ruptura aí com a escravidão, mas a discriminação, a exclusão social, o racismo continuaram existindo e continuam existindo até hoje, permanecem até hoje. A própria escravidão ainda permanece, né? Não é legalizada, é um crime, mas ainda assim hoje, né, a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, né, acho que bem recentemente aí recuperou aí, libertou muita gente, uma galera que estava trabalhando em regime escravo no Rio Grande do Sul em vinícolas. Tem outro caso aí dos imigrantes aí venezuelanos, né, que também estavam sendo mantidos em regime de escravidão, numa certa fábrica aí de sapatos, né? Então a gente tem muitas pessoas da elite, muitas, inclusive políticos, que estão envolvidos aí com a exploração do trabalho, com o trabalho escravo, né? Então é uma permanência, infelizmente, né? Então, por exemplo, uma ruptura, né, é a questão da conquista do direito ao voto, a conquista da mulher com direito ao voto. Isso é uma ruptura dentro de uma sociedade que tem uma estrutura de longa duração que se forma dentro de uma lógica patriarcal, né? E a gente tem aí as continuidades, né? Igual, por exemplo, a violência contra a mulher, né? O machismo, né? A misoginia e por aí vai, né?
Então, pessoal, era mais ou menos essa a ideia que eu queria trazer aqui para vocês, né? Para fechar aqui, a gente tem a perspectiva de tempo da física, né? Na física clássica de Isaac Newton, o tempo é absoluto, universal e flui de maneira uniforme por todo o cosmo, funcionando como um plano de fundo e independente de qualquer observador ou evento. No entanto, essa visão foi revolucionada pela teoria da relatividade de Albert Einstein, né, que demonstrou que o tempo é relativo e intrinsecamente ligado ao espaço, formando uma malha quadridimensional chamada espaço-tempo. Então é aquela ideia, né? Então, de acordo com a física moderna, né, o espaço e o tempo são elementos indissociáveis, né? Nessa perspectiva moderna, a passagem do tempo depende da velocidade do observador e a intensidade do campo gravitacional ao seu redor, fenômeno conhecido como dilatação temporal. Além disso, a física utiliza a segunda lei da termodinâmica para definir a direção do tempo através do conceito de entropia, estabelecendo a seta do tempo, que dita que o universo evolui sempre do passado, menor desorganização, para o futuro. Passado, né, menor desorganização para o futuro, né, maior desorganização, tornando a jornada temporal irreversível no mundo macroscópico, né? É aquela ideia, né? O tempo passa e a gente não consegue voltar, né? Então, os acontecimentos na nossa própria vida, né? Não sei se a galera já teve essa ideia de que às vezes você está num determinado ponto da sua vida e fala, poxa, se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente, ou se eu pudesse voltar no tempo eu ia fazer tudo igual, né? Então, exemplos aqui de dilatação do tempo no dia a dia, né? Então, os satélites GPS, né? Os relógios nos satélites orbitam a alta velocidade. Então, os satélites, né? Eles orbitam numa velocidade bem alta, assim, né? Comparado aqui com a velocidade no solo, né? Então, distantes da gravidade intensa da Terra, o que os faz adiantar cerca de 38 microsegundos por dia em relação aos relógios no solo. Engenheiros precisam corrigir essa diferença diariamente para garantir a precisão de localização dos aplicativos de mapa dos smartphones. Interessante isso aí, ó. Então, o ser humano ele tem que enquadrar, né, a tecnologia do GPS a essa dilatação aí que acontece, né, esse adiantamento do tempo que acontece aí em 38 microsegundos por dia, né? Então, a aviação comercial, aqui também é outro exemplo, né? Então, os relógios atômicos ultra precisos colocados a bordo de aviões comerciais registram frações de nanosegundos a menos do que os relógios idênticos mantidos fixos na Terra após os voos de longa distância, né? E tem essa partículas de mons, né? São partículas subatômicas criadas na alta atmosfera e possuem um tempo de vida curtíssimo e deveriam desintegrar antes de tocar o chão. Porém, como viajam quase à velocidade da luz, o tempo passa mais devagar para elas, permitindo que cheguem intactas à superfície terrestre. Então, por exemplo, quando você vai para um planeta, né, de uma gravidade menor, a tendência é o tempo passar mais devagar. Quando você vai para um planeta com a gravidade maior, a tendência é o tempo passar mais rápido. Eu acho que é isso mesmo aí. E para fechar, pessoal, aqui, né, a gente estava falando que o tempo também ele tem essa perspectiva cultural, né? Então, diferentes sociedades vão se organizar, vão tentar pensar o tempo de maneiras diferentes a partir da observação da natureza, né? A partir da observação dos astros, né? A partir da observação do sol, né? Então, diferentes sociedades criaram diferentes formas para organizar-se no tempo, né? Então, a gente tem um calendário gregoriano, né? Que é
o nosso calendário, né, o calendário cristão, ele possui 365 dias, ou 366 em anos bissextos, e o padrão civil utilizado globalmente hoje, então utilizado no Ocidente, né, galera? Então a gente tem o calendário juliano, né, com base introduzido por Júlio César, possui anos bissextos a cada 4 anos, rígidos, e atualmente está 13 dias atrás do calendário gregoriano. Tá? A gente tem o calendário islâmico, né, com base estritamente lunar, ele tem 354 dias ou 355 dias, fazendo com que as datas e meses recuam cerca de 11 dias a cada ano solar. A gente tem o calendário hebraico, né, com base lunisolar, então com base nos movimentos da Lua e do Sol, né, que alterna de 29 e 30 dias, os meses, né, nesse calendário aí. Então eles têm essa alternância entre 29 e 30 dias, né? E é adicionado um mês extra em anos específicos para alinhar-se às estações do ano. A gente tem o calendário chinês também, que é lunisolar também, composto por ciclos de 60 anos, associando cada ano a um dos 12 animais do zodíaco chinês aqui. Então a gente tem lá o galo, o touro, a cobra, tem vários animais assim, né? E aí a gente tem aqui por último aqui o calendário maia, né? Que é um sistema complexo também, né? Ele tem 365 dias, né? E tem os maias tinham um calendário solar e eles tinham também um calendário sagrado, que era de 260 dias, né? E eles têm uma conta mais longa também aí para calcular eles tinham, né, para calcular as eras astronômicas, né? Então é interessante pensar que existem, né, ainda uma grande população aí na América Central, México, né, na região aí das Antilhas, se não me engano, na região da América Central, que até hoje se denominam maias, tá? E que tem aí aspectos culturais aí da cultura maia, né? Então, de acordo aí com a historiografia, com a perspectiva da análise do tempo histórico, a civilização maia já tinha desaparecido, né, antes da chegada dos europeus, mas esses fatos presentes aí contradizem essa visão aí tradicional. Então é isso, né? Na próxima aula a gente vai fazer aqui uma bateria de exercícios, uns 11 exercícios aqui que eu separei sobre introdução aos estudos históricos, né? Desde já agradeço pela presença de todo mundo aí, né? E uma boa semana para todo mundo. Em breve estaremos de volta aí com os exercícios, beleza? Até mais, galera. Um grande abraço.